Câmeras e luzes prontas. Vai começar a entrevista. Então vamos lá. Mas antes mesmo da primeira pergunta, Fernando Sastre pede um tempo para se recompor. Na sala ao lado, ele se reúne com a mãe e a equipe de defesa. O repórter também é chamado. Finalmente, Fernando volta para a gravação. Fernando Sastre de Andrade Filho, 24 anos, falou ao Fantástico 7 horas antes de ter a prisão preventiva decretada. É a primeira vez que dá entrevista, embora seja um dos nomes mais presentes no noticiário desde a madrugada de domingo, 31 de março passado. Polícia de São Paulo procura o motorista de um Porsche que bateu com muita violência na traseira de um carro e matou um motorista de aplicativo. A vítima era Ornaldo da Silva Viana. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Tinha 52 anos. Fernando conta que começou o dia anterior, sábado, 30 de março, no açougue, fazendo compras para o churrasco na casa de um amigo, que fica perto de São Paulo. Ele foi e voltou no Porsche do pai, modelo 911 Carrera GTS. Quando retornou à capital, ligou para o sogro, convidando para um passeio com o carro novinho na rodovia Ayrton Senna. Depois, já de noite, decidiu ir com a namorada e um casal de amigos a um restaurante no Tatuapé, o bairro da Zona Leste onde mora. Aí lá a gente chega, pede aperitivos, as bebidas que tiver. A conta foi divulgada, né? Uhum. Na comanda estão listados 8 drinks à base de uísque, uma caipirinha de vodka e 2 águas. Eu tomei água, eu pedi água. Lá para umas 11 da noite, o restaurante estava fechando. E aí eu chamo, falo assim, ó, a gente pode ir no poker, tá aberto. Aí a gente ficamos lá, jogamos, eu ganhei e aí a gente vai embora. Só que aí a gente decidiu que a gente ia para minha casa. Essas imagens são da saída da casa de pôquer. O casal de amigos disse à polícia que, nesse momento, Fernando e a namorada, Giovana, discutem, porque ela não quer que ele dirija sob efeito de álcool. O amigo Marcos, então, decide entrar no Porsche no lugar da Giovana. Só que, de acordo com o Fernando, essa troca de lugares, homens no carro da frente, mulheres no carro de trás, foi por outro motivo. E já tinha acontecido também no trecho anterior, quando eles foram do restaurante pro pôquer. Quando a gente vai pro pôquer, o Marcos já vai comigo no carro do meu pai, porque ele queria conhecer o carro também. Marcos é Marcos Vinícius Machado Rocha, amigo de infância de Fernando. As namoradas deles, Juliana e Giovana, vão em outro carro. Minutos depois, acontece o acidente, no trajeto do pôquer para casa. Marcos Vinícius, que viajava ao lado de Fernando, ficou muito ferido. Quebrou costelas, teve edema pulmonar e precisou retirar o baço. Chegou a voltar para casa, mas essa semana foi novamente internado. Ele está consciente, com certa dificuldade de falar ainda, né? Dói ainda para respirar, segundo ele nos informou, mas ele está consciente. Neste vídeo de uma das câmeras corporais dos PMs que atenderam a ocorrência, Fernando e a mãe, Daniela, são vistos deixando o lugar do acidente. Não, pega ele, imbecil. Oxi. Onde ele vai? Avisada da batida, Daniela tinha ido ao local ver o filho. O senhor era o condutor do carro? Vocês estão ali meio saindo de fininho, né? Uhum. O que era aquilo? Vocês estavam tentando ir embora? Não, na verdade o que aconteceu foi que a minha mãe, ela estava me socorrendo, né? Os PMs anotam os dados do jovem e a versão dele pro acidente. Eu tava saindo com o Marcos, a gente estava indo pra casa. E aí aconteceu um acidente horrível. Foi isso. A mãe quer levar o filho com urgência para exames. Se ele tiver batido a cabeça, cada minuto conta. E então, os dois são dispensados. A senhora vai levar ele para qual hospital? Pro São Luís. Pro São Luís. A gente permaneceu ali no local por mais de 1 hora, 1h30, não consigo me recordar, mas ficou bastante tempo ali. Fizemos as contas. Fernando ficou 40 minutos na cena, de 2h29, horário do acidente, até 3h09, hora indicada na câmera corporal. Socorro você? O cara do Porsche já foi embora? Já foi pro hospital. A família levou? Levou, a mãe dele levou. Pro hospital. Utilizaram esses caras. Sim. Mas em vez de ir ao hospital, como tinham dito para a polícia, Fernando e a mãe foram para casa. E aí, por que vocês não vão para o hospital?
O que a minha mãe, ela passa em casa para eu pegar a minha carteirinha do convênio. Quando eu chego em casa, eu tenho um autodescontrole, eu fico muito nervoso com tudo aquilo que está acontecendo. E aí ela me dá um remédio. E aí eu apago. Segundo a perícia, ao bater no carro do Sr. Ornaldo, o Porsche de Fernando, avaliado em R$1.300.000, estava a quase 115 km por hora. Momentos antes do choque, chegou a correr ainda mais, 156 km por hora. Já o Sandero rodava abaixo de 40 por hora. Uma das características, ou vamos dizer assim, uma das possíveis consequências de alguém que consome álcool é perder a noção do perigo. Aí arruma uma briga, discute com alguém, com um amigo, ou sai correndo com o carro, né? Por que sóbrio, você consegue explicar, Fernando, por que sóbrio, como você está me dizendo que você estava, você andou a 156 km por hora na Avenida Salim Farah Maluf, onde o limite é 50? Então, dentro do carro eu não tive essa sensação de que eu estava em tamanha velocidade. Inclusive, eu acho que seria válido uma segunda perícia, uma segunda análise, para ter certeza dessa aferição. É que eu acho que mesmo perícia eles estão refazendo, fazendo uma mais sofisticada. Mas acredito que não dê tanta diferença, não vai cair de 156 para 60 por hora, né? Eu não posso dizer. Em declarações à polícia, ainda no hospital, Marcos Vinícius Machado Rocha disse que os dois casais tomaram bebidas destiladas. Hoje de manhã, o advogado de Marcos confirmou essa informação. Ele ficou muito dividido, porque ele sabia que ele falando a verdade poderia prejudicar o amigo. Mas desde o início ele disse que ele queria falar com a verdade, ele não ia faltar com a verdade. Já Fernando mantém a versão de que não bebeu. Então eu posso ter certeza, você sabe que hoje tudo se filma, nunca vai aparecer uma imagem sua, seja no restaurante, seja no poker, naquela noite em que você estava consumindo álcool. Não, porque eu não consumi. Eu não bebi no primeiro ambiente, eu não bebi também na casa de poker. É porque tanto o Marcos quanto a Juliana dizem que você tinha bebido, né? Os advogados presentes orientam Fernando. A cautelar impede ele de falar de qualquer coisa. Você não pode comentar sobre isso? Não. Não é a primeira vez que Fernando se envolve em ocorrências de trânsito. O prontuário tem multas por excesso de velocidade e participação em um racha. Eu estava vendo até uma reportagem que o Jornal Nacional fez de umas multas lá no Ceará e também de valores altos de velocidade, né? Essas aí você lembra? Não lembro. Mas tem aquela história do racha na Paulista? Não estava rolando racha lá? Não tem como. Eu acho que na Paulista. A Paulista é muito cheia, não tem. Agora, Fernando é réu por homicídio e lesão corporal gravíssima, ambos com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar e ferir. O pedido de prisão dele foi expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na sexta, depois de 3 tentativas em primeira instância. A defesa de Fernando anunciou que vai entrar com pedido de habeas corpus. A acusação está se baseando muito mais na condição social dele do que na prova dos autos. O fato de ele ser de classe alta? Classe alta, sim, para muita gente, mas como ele falou, é só um menino que vai às 7h30 e trabalha até a noite. Mas como é que você se sente nessa posição, Fernando, sabendo que boa parte da opinião pública brasileira vê você como um playboy, privilegiado, e que saiu impune, porque recebeu um tratamento da PM, que a PM não costuma dispensar as pessoas comuns. Eu não tenho acompanhado muito as mídias, então eu não sei a dimensão que está isso também. Mas eu não sou nada disso, eu não tive nenhum tratamento privilegiado. Foi um caso midiático que estourou e foi isso. Não foi, para mim foi tudo normal, não teve nada de tratamento privilegiado. Fui tratado como qualquer um. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública admite que houve falhas de procedimento e diz que vai responsabilizar os policiais por não seguir a lei e não submeter o motorista ao teste do bafômetro. A Secretaria afirma também que não vai dar mais detalhes do caso porque corre em segredo de justiça. Pelo mesmo motivo, o sigilo, o Ministério Público negou entrevista. A gente estava falando do senhor Ornaldo, né, Fernando? Se você ficasse frente a frente com os filhos dele, o que você diria? Eu penso nisso. Eu penso nisso quando eu pensei, e se fosse o meu pai? E aí eu sei que não tem nada que a outra parte pode fazer,
pode me dar, pode me falar que vai trazer o meu pai de volta. Mas eu sei que talvez, eu acho que a única coisa que seria assim, para aquele momento, seria um pedido de desculpas sincero, assim, do coração. E seria isso que eu poderia dizer para eles. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Ontem à tarde, a 45 quilômetros do escritório na Zona Sul, onde Fernando deu a entrevista, encontramos a casa da família do Sr. Ornaldo, na periferia de Guarulhos. Contamos a eles o que o Fernando disse sobre pedir desculpas. Para ser sincero, eu não senti nele um pingo de arrependimento, assim, eu não senti uma emoção vinda da parte dele. Tanto que depois, quando eu vi a filmagem das câmeras lá dos policiais, que, pô, se você olha ali, ele sequer pergunta do meu pai e a mãe dele muito menos. Então, pô, como que pra você, sei lá, de repente tentar perdoar uma pessoa, você tem que sentir um arrependimento, alguma coisa nesse sentido. E eu não senti, pra mim, eles trataram meu pai pra nada, tiraram meu pai pra nada, trataram igual nada ele. E ontem, assim, eu parei um pouco pra escutar os áudios que meu pai me mandava, né? Ele mandava áudio brincando. Vamos botar o carro pra trabalhar. E, cara, eu caí no choro, assim, entendeu? E eu espero que a justiça, a partir de agora, ela continue sendo feita, né? A família sabia que a prisão de Fernando tinha sido decretada na noite anterior. Cara, a prisão dele dá, assim, um sentimento de alma lavada, de paz mesmo, porque ele tirou a vida de uma pessoa, tirou a vida do pai de família do meu pai. Ele tem que ficar lá, né? Meu esposo estava trabalhando, estava vindo do trabalho. Como que se fala? Ele estava vindo de uma balada, né? O advogado de Fernando, Jonas Marzagão, disse que o motorista do Porsche só vai se entregar quando a defesa receber do juiz a garantia de que o cliente estará seguro na cadeia. Neste momento, Fernando é um foragido da justiça.